Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. Que ambiente gostoso de adoração, de rendição, de derramar da glória do Senhor. E nós sentimos assim, nos sentimos bem nesse ambiente, porque nós somos filhos. E os filhos, eles se sentem seguros, se sentem felizes, se sentem alegres, se sentem bem perto do seu pai. Nós somos filhos do Senhor. E é por isso que quando Ele se manifesta, nós nos regozijamos, nós sentimos uma paz no nosso coração, quando o Senhor se manifesta, por causa de sua paternidade. Eu convido você a abrir a sua Bíblia nesse momento no livro de Marcos, no capítulo 3, versículo de número 25. Marcos capítulo 3, versículo de número 25. Nós estamos no mês de maio. E esse mês de maio nós separamos para dar ênfase a assuntos relacionados à família. E durante todo esse mês de maio, todos os cultos e alguns eventos especiais, nós estaremos ministrando as palavras sobre a família. Então a minha oração é que você venha em todos receber do Senhor uma palavra para o seu casamento, para o seu relacionamento com os seus filhos. Porque eu entendo que o que o Senhor quer é restaurar a sua casa, amém? Amém? O Senhor quer fortalecer a sua família e Ele tem um porquê disso. É porque Ele quer que a sua família seja um farol para as outras famílias da nossa cidade, do nosso estado. E eu entendo que quando você vive os propósitos do Senhor na sua casa, como família, as pessoas à sua volta vão olhar para a sua casa, vão olhar para a sua vida, para a sua família, e vai querer também viver aquilo que você está vivendo. Então o que você precisa é buscar do Senhor estas ferramentas para viver bem, para alcançar vitória, vivendo como uma família. E hoje nós estaremos ministrando uma palavra: como restaurar a paz no seu lar. Amém? Então fique atento aí, não perca nada. Como restaurar a paz no seu lar. O texto de Marcos, no capítulo 3, versículo de número 25, diz o seguinte: se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. Na linguagem de hoje, esse mesmo texto diz assim, para que você entenda melhor: se uma família se divide e os seus membros lutam entre si, ela será destruída. É fato que a família, e eu penso assim, é como um objeto de muito valor, valiosíssimo, porém é frágil. É como um vaso antigo de porcelana, que em um descuido, em um momento, um vacilo, ele pode cair e pode ser destruído. Por mais tempo que você tenha de casamento, por mais que você ache que a sua família é uma família consistente, entenda isso, ela é frágil. Um vacilo, uma palavra errada, dita na hora errada,
pode trazer a destruição de uma família. E aí eu entendo que nós somos pessoas singulares, somos únicos, somos diferentes uns dos outros. Você não é igual à sua esposa não é igual a você. Você não é igual aos seus filhos, ainda que ele tenha saído das suas entranhas, você não é igual a ele. É todo mundo diferente dentro de uma mesma casa, dentro de um mesmo lar, vivendo muito próximo. É inevitável que nesse convívio, nesse relacionamento familiar, venham a acontecer conflitos. É inevitável isso. E aí eu me lembro de uma família, uma vez, em um ministério meu, sempre que nós falávamos sobre a família, nós falávamos, né, sobre essa questão de conflitos familiares, eles tinham muitos anos de casados. Eles faziam questão de dizer assim, ó: eu nunca discuti com minha esposa. E a esposa dizia: eu nunca discuti com meu marido. Eu falei assim: mas que bênção, meu irmão. Glória a Deus pela sua vida. Eu tenho pouquíssimos anos de casado e já discuti um monte de vezes. Que bênção que você nunca discutiu. Passou alguns anos. Esse marido me procurou um dia, lá na igreja, desesperado. E disse assim: pastor, eu preciso da sua ajuda. Porque a minha esposa foi embora de casa. Eu falei assim: mas meu Deus, o povo não brigava, não discutia, não tinha nenhum conflito. E agora a mulher foi embora de casa. E eu fui procurar a mulher, a esposa desse senhor, já era um senhor de idade. Eram quase 40 anos de convivência. E eu fui até essa mulher conversar com ela. Falei assim: minha irmã, o que aconteceu? E ela disse para mim assim: pastor, eu não aguentava mais sofrer calada. Ou seja, o que adiantou nunca conversar, nunca discutir sobre as questões, os problemas, os conflitos, mas eles estavam aqui dentro. E quando saiu de uma vez só. E nós trabalhamos com aquele casal, mas infelizmente, depois de anos de casados, com netos, eles se separaram. Por quê? Porque eles achavam que não tinha conflito. Mas o conflito estava ali, só que estava aqui dentro, estava guardado no coração daquela mulher, no coração daquele marido, e eles nunca conversaram. Então, conflitos, eles são inevitáveis. São inevitáveis. E eu digo que existem 5 áreas, 5 causas mais comuns de conflitos no casamento. Uma delas é o dinheiro, a finança. Depois, o sexo. Depois, os filhos. Depois, a falta da comunicação. E depois, os parentes. Próximos, né? São causas de conflitos no relacionamento. Talvez você já tenha vivido um conflito no seu relacionamento conjugal por causa de algum desses assuntos. E eu quero trazer aqui para vocês algumas coisas sobre essa questão do conflito familiar. A primeira coisa que eu queria que você entendesse é por que os conflitos familiares acontecem. Em Tiago, no capítulo 4, versículo de número 1, diz assim, ó: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Vem dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Então entenda uma coisa, queridos. A razão e a causa dos conflitos não é
o outro. E a maioria das vezes também não é Satanás e o inimigo. A palavra do Senhor está dizendo: de onde vêm as brigas, as causas das brigas? Vem de dentro, dos desejos, vem do ego, do eu acima de qualquer coisa. Eu em primeiro lugar, o meu desejo em primeiro lugar, a minha vontade em primeiro lugar. Tem que ser do jeito que eu quero, da forma como eu quero. E aí se esquece de que tem um outro nesse relacionamento. E aí às vezes esse outro também manifesta esse mesmo ego, esse mesmo sentimento, esse mesmo pensamento. Eu em primeiro lugar, é a minha vontade em primeiro lugar. E aí, meu irmão, o conflito acontece. O conflito acontece. Nós precisamos entender isso. Precisamos olhar para dentro de nós e entender que muitas coisas que vivemos, muitos conflitos que temos, a raiz desses conflitos são as nossas vontades, é o ego, é o eu, queremos sobressair. Uma coisa que eu quero que você também entenda: os conflitos são inevitáveis. Como nós vamos reagir a esse conflito? E eu separei aqui algumas formas que geralmente as pessoas reagem ao conflito. A primeira forma é a seguinte: tudo tem que ser da minha maneira. Eu disse que é assim e ponto final. É a minha maneira, é do jeito que eu quero, é da forma como eu quero que vai acontecer. Eu luto, eu bato o pé, eu fico de biquinho, eu faço greve, eu deixo o cônjuge passar fome. Mas tem que ser do meu jeito, tem que ser do jeito que eu quero. Essa é uma maneira que se pode reagir ao conflito. A outra maneira é assim, ó, é do jeito que você quer. Porque geralmente quando tem uma pessoa teimosa, que só reage ao conflito assim, é do jeito que eu quero, tem que ser do meu jeito, a outra pessoa, para sobreviver, para permanecer no relacionamento, ela age assim, ó, então é tudo do seu jeito. O conflito acontece, a pessoa tem uma opinião, ela quer até expor sua opinião, mas aí ela fala assim: não adianta eu falar, o outro é teimoso demais. Eu vou falar e ele vai bater o pé, e a gente vai brigar, e aí para não brigar, para manter a paz, eu sempre deixo acontecer do jeito dele. Porém, essa paz está só do lado de fora. E o que o Senhor quer é que essa paz também esteja do lado de dentro. Porque a pessoa que reage assim, é tudo do seu jeito, que abre mão de qualquer conflito, porque o outro age de uma forma ríspida, ela está sempre presa, ela está sempre tolhida ali dentro de si. E aí pode até ser que esteja um ambiente de paz, mas a pessoa está ali dentro remoendo aquilo, fala assim: poxa, mas eu queria desse jeito, eu queria daquele outro jeito. Mas ela pensa assim: mas não adianta eu falar, porque ele não me escuta, ela não me escuta. A outra maneira de se reagir ao conflito é o seguinte: de maneira nenhuma, nem da sua nem da minha, vamos fazer vista grossa para os problemas. Geralmente isso acontece quando existem duas pessoas que já reagiram muitas vezes da minha maneira, certo? A pessoa pensa assim: não, eu quero do meu jeito. Aí o outro: eu também quero do meu jeito. E aí sempre que acontece conflito, eles brigam. E aí eles decidem fazer um acordo. Fazem assim: ó, vamos fazer o seguinte, a gente não tem mais problema nenhum. Como aquele casal que eu contei no início reagia. O problema está ali, a insatisfação está ali, aconteceu. Mas eu não vou falar nada porque vai brigar, então vamos deixar tudo para lá. Essa talvez é uma maneira pacífica de viver. Mas
o problema nunca é resolvido. A solução nunca é encontrada. O problema está sempre persistindo ali. E a quarta maneira, e essa sim é a maneira que eu e você, nós precisamos reagir aos conflitos, é o seguinte: é da nossa maneira. Eu entendo que o outro é importante. Eu entendo que a opinião do outro é importante. Eu entendo que o sentimento do outro é importante. Então o que eu faço? A decisão é tomada mutuamente. É uma decisão onde os dois ganham, onde os dois saem felizes. É uma decisão que se enquadra nos sonhos, nos planos dos dois. Sabe, queridos, há muitos casais, muitos casamentos que se rompem. Sabe por quê? Porque a esposa entra no casamento e ela tem um sonho. O esposo entra no casamento e ele também tem um sonho. E esse sonho, ele é simplesmente desfeito. Ele é simplesmente abafado pelo outro. O outro abafa o sonho do cônjuge. Não leva em consideração o que o outro quer. E aí chega uma hora que aquilo sufoca. Aquilo sufoca. E aí o casamento se rompe. Aí não há mais paz, não há mais alegria nesse casamento, nessa casa, nesse lar. E o que eu quero que você entenda é que o Senhor, Ele quer que você tenha um lar de paz, um lar feliz. Que o ambiente da sua casa seja um ambiente agradável para todos que moram nela. Essa é a vontade do Senhor, não é outra. E é por isso que eu e você, nós precisamos nos comprometer para restaurar a harmonia do nosso lar. Nós precisamos nos comprometer a tomar as atitudes corretas. Nós precisamos nos comprometer a pensar no outro, para que haja harmonia na nossa casa. Eu não sei como é que está o seu casamento, eu não sei como é que está a sua família. Mas se lá não existe a paz, não é um ambiente agradável para todos, para os filhos, para os cônjuges. Então há uma palavra de Deus para você aqui nessa noite. Há uma palavra a qual, se você se apegar nela, a qual, se você deixar ela entrar no seu coração, entrar na sua vida, e buscar colocá-la em prática, a história lá na sua casa vai mudar. Esse é o desejo do meu coração, essa é a minha oração. Mas eu quero que você entenda o seguinte: quanto você está disposto a se comprometer com isso? Sabe por quê? Porque às vezes eu prego uma palavra aqui dessa, e aí eu vou começar a falar de alguns pontos, para que você alcance a paz na sua casa, e aí no seu coração você está pensando assim, ó, tá vendo? Olha lá, ó, tá falando para você. Eu quero que você agora, ao ouvir esses pontos, você olhe para si. Você não vai olhar para o seu cônjuge agora e falar assim, ou pensar assim. Tá vendo? Ele está falhando nisso. Ó. Não. Você vai falar assim, eu estou falhando nisso. Eu preciso melhorar nisso. É você que precisa se comprometer. Eu quero que você entenda uma coisa aqui. Para que haja paz lá na sua casa. Para que haja na sua casa este ambiente a qual você sonhou quando você se casou. E eu penso o seguinte, irmãos, eu acho que deveria ser cobrado em todo casamento, lá no cartório, no religioso, na igreja, um curso de como gerenciar conflitos do casal. Você quer se casar? Você vai fazer um curso para aprender a gerenciar conflitos.
para aprender a lidar com as adversidades que virão. Eu acho que se isso fosse feito, o número de divórcio, o número de famílias se desfazendo seria muito menor. Por quê? Porque o que rompe famílias são conflitos. São conflitos. Internos ou externos, mas são os conflitos. E o Senhor, Ele ama a família. E não é desejo dele, em hipótese alguma, que a família venha se desfazer. Então o que Ele quer é ministrar na sua vida, para que você aprenda a tomar a atitude correta, quando os conflitos vierem lá na sua casa. Você está disposto a se comprometer com isso? Amém? Quantos aqui estão? Diga amém. Amém. A primeira atitude que nós precisamos tomar para resolver os nossos conflitos, para restaurar a paz da nossa casa, é nos tornarmos um verdadeiro cristão, é entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus. Eu quero que você entenda uma coisa: o casamento, ele necessita, para que haja paz no casamento, o casamento necessita de alguns ingredientes. O primeiro ingrediente é o perdão. Se não houver perdão, não há paz. O segundo ingrediente, tem que haver amor. Amor incondicional. Não amor como a mídia prega hoje, mas o amor que a Bíblia diz que deve existir no nosso coração. Um amor que suporta tudo. Um amor que não arde em ciúme. Um amor que não se ensoberbece. Esse é o amor que precisa existir. Segundo ingrediente. O terceiro, misericórdia. Quarto, graça. Porque entenda uma coisa, queridos. Vai ter muitas vezes, algumas vezes, você vai ter que fazer algo para o seu cônjuge, para os seus filhos, que ele não merece. E isso é graça. Isso é graça. E precisa existir doação. Então nós vimos aqui, precisa existir o perdão, amor, misericórdia, graça e doação. Agora eu quero que você entenda isso aqui. Todos esses ingredientes, essas características, não vêm do homem, nenhuma delas. O ser humano por si só, ele não consegue perdoar, ele não consegue amar da maneira bíblica, ele não consegue ter misericórdia, ele não consegue ter graça, ele não consegue doar nada. O ser humano por si só, ele é egoísta. Então todos esses ingredientes, essas características, não é do ser humano, é divina, é de Deus. Deus que perdoa, é Deus que ama, Ele é rico em misericórdia, graça, Ele que foi capaz de dar o seu único filho em amor a nós. Essas características são características de Deus, não é do ser humano. Então você só vai conseguir esses ingredientes para a sua casa quando você deixar Deus vir morar no seu coração. Quando você se entregar ao Senhor Jesus e Ele vir morar dentro de você. Eu preguei aqui há alguns domingos atrás, mas em outro sentido. E eu disse o seguinte, que o Senhor, quando Ele fez o solo, quando Ele estava construindo o mundo, Ele disse assim para a terra: terra, produza os vegetais, as árvores. E essas árvores vão gerar sementes e frutos. Então Deus deu uma ordem para a terra para produzir os vegetais. Então a origem dos vegetais é o solo, é a terra. Se você arrancar uma planta da terra, da sua origem, o que acontece com ela? Ela morre. E aí eu disse o seguinte: nós, eu e você, nós fomos feitos, criados no coração do Senhor. Então a nossa origem é o próprio Deus. Então eu e você, nós não vamos conseguir existir, viver uma vida plena longe da nossa origem. Assim como uma planta morre, se for tirada do solo, eu e você morremos, não conseguiremos viver se nós formos arrancados, afastados da nossa origem, que é o próprio Deus. E aí eu quero ir um pouco mais além. Depois, no avançar da criação,
Deus ele olha para o homem e diz assim, ó, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer para ele uma ajudadora, alguém que vai auxiliar ele. E aí o homem vai deixar pai e mãe, vai se unir com esta mulher, e serão ambos uma só carne. Então agora eu quero que você compreenda mais uma vez isso. Assim como a planta não sobrevive no solo, eu e você não sobrevivemos longe de Deus. E agora sabendo que a nossa família, a minha e a sua família, tem a nossa origem, o coração do próprio Deus, porque foi Deus que criou a família, então a nossa família não sobrevive longe, afastado da nossa origem, que é o próprio Deus. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou falando aqui? Então a primeira coisa que você precisa fazer para viver um lar, para restaurar a paz no seu lar, é se tornar um cristão, um verdadeiro cristão. É entregar a sua vida ao Senhor Jesus. É trabalhar para que toda a sua casa possa entregar a vida ao Senhor Jesus. Para que todos os membros da sua família, e isso aqui, queridos, não é uma utopia, isso é promessa de Deus. Não é algo distante, algo que é impossível, é promessa de Deus. Porque Deus prometeu que se você crer, vai ser salvo não só você, mas você e a sua casa. Nós ouvimos isso aqui hoje pela manhã. Então o que você precisa fazer em primeiro lugar é se tornar um cristão, ligar a sua família à origem dela, que é o próprio Deus. Depois você precisa conversar com Deus sobre os conflitos. Em Tiago, no capítulo 4, no versículo 2, diz assim, ó, vocês cobiçam, mas como não podem conseguir o que querem, vocês brigam e lutam, né? É mais ou menos assim que acontece, né? Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E aí eu quero ensinar a vocês aqui um macete. Antes de ir conversar com seu cônjuge, com seu filho, sobre determinado problema, sobre algum conflito, antes, vá para o seu quarto, discuta, põe seu joelho no chão e ora. Vai conversar com Deus primeiro, vai pedir a Deus primeiro. E aí eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. A maioria dos seus conflitos vai acabar lá dentro do quarto de escuta. Porque o Senhor vai ministrar no seu coração. O Senhor vai trazer no seu coração verdades. E você vai cair em si. E se você tiver de conversar, o Espírito Santo vai coordenar essa conversa e vai ser uma conversa agradável, uma conversa produtiva. Então, antes de você fazer qualquer atitude, dizer qualquer palavra para o seu cônjuge, para o membro da sua família, primeiro você vai e ora, conversa com Deus. Depois, nós precisamos analisar friamente aonde está a raiz do conflito. A palavra do Senhor em Mateus 7,3 diz que, porque você repara o cisco que está no olho do outro, e não se dá conta da viga que está em seus próprios olhos. Entenda isso aqui, queridos. Muitas vezes nós estamos dirigindo palavras duríssimas, palavras que ferem, quando na verdade a culpa é nossa. Somos nós que estamos errando. Sabe, queridos, antes de falar qualquer coisa, antes de julgar, antes de condenar, antes de
atribuir a culpa a alguém da sua casa, antes disso, seja sincero com você mesmo. Olhe para dentro do seu coração e diga assim, ó, aonde eu estou errando? Antes de querer que o outro mude, olhe para dentro de você e diz assim, aonde eu preciso mudar? Porque muitas vezes estamos sendo injustos e desonestos com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, porque não estamos sendo verdadeiros. Seja honesto com você mesmo, você não é perfeito. Você comete erros. Eu me lembro uma vez que eu era bem pequeno. E eu era 20 vezes mais bagunceiro do que meu irmão. 20 vezes. Botando assim, bem por baixo. E as artes que aconteciam, sempre era eu. Nunca era ele. Mas uma vez, numa exclusividade, o meu irmão, ele quebrou uma máquina de datilografar da minha mãe. Você lembra daquele negócio aí? Alguém aqui lembra disso aí? Levanta a mão assim, aquelas máquinas. Uma máquina cara da minha mãe. Diz o pastor que não lembra não, ai. Acho que foi ele que criou essa máquina. E aí ele derrubou a máquina da minha mãe e quebrou a máquina. E minha mãe e meu pai estavam trabalhando, eu estava com a empregada tinha ido embora, e aí meu pai chega e minha mãe. E meu irmão, ele não era bagunceiro, mas era cínico. Ele ficou quietinho. E eu estava deitado, nem sabia de nada. E como tudo era eu até entendo os meus pais, porque tudo era eu mesmo. Eles chegaram, nem perguntou quem tinha feito aquilo. E já foram me pegando e me dando uma coça. Eu demorei para entender o porquê que eu estava apanhando. E uma hora ali, no meio de toda aquela violência. Violência é brincadeira, né? Me batia de sandália, mas eu fazia um drama. Estou fazendo agora também. No meio de toda aquela violência, aquele monte de chinelada, minha mãe falou, estou te batendo para você nunca mais quebrar minha máquina. Eu falei, não foi eu. Aí que eu chorei mesmo. E foi quem então? Foi meu irmão, e meu irmão quietinho lá escondido. Eles foram lá e bateram no meu irmão também. Mas aí depois ele me chamou, meu pai e minha mãe. Eles falaram assim, filho, nós erramos com você. Perdoa o papai e a mamãe. Desculpa porque a gente te julgou errado. Mas fazer o que? Você é muito bagunceiro. Então você apanhou à toa porque você é bagunceiro. Então deixe de ser bagunceiro que você não apanha à toa. Eles poderiam fazer assim, não, eu sou pai, eu sou autoridade aqui. Eu não tenho que pedir perdão, eu não tenho que reconhecer o meu erro. Porque se eu reconhecer o meu erro aqui, onde vai ficar a minha autoridade depois? Mas veja, isso está guardado até hoje no meu coração como um exemplo de assumir o erro, de voltar atrás. E no final das contas eu ganhei até um presente por causa disso. Deus é bom o tempo todo. Entenda, querido, seja honesto. Se você tomar alguma atitude e você refletir e ver que você errou naquela atitude, volte e peça perdão. Se desculpe. Você precisa fazer uma análise correta de onde está a raiz do conflito. E se a raiz do conflito é você, e você sustentou o conflito até hoje achando que a raiz era o outro,
Então esse é o tempo de você ir pedir perdão, para que a paz do seu lar seja restaurada, para que você consiga ter paz na sua casa, no seu lar. Estabeleça regras. E aí eu quero que vocês anotem aí essa regra. Pastor Rick Warren uma vez ministrou uma palavra com essas regras, dizendo que esse é o kit de sobrevivência do casamento. E você não vai anotar só não. Você vai chegar na sua casa e você vai escrever isso com letras garrafais, bem grande, numa folha de papel. E vai pendurar em pontos estratégicos, que você sabe lá na sua casa onde que você discute mais com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos. Qual é o lugar? É na cozinha, então você vai colocar lá na cozinha. Essas 5 regras, porque eu entendo que nós precisamos estabelecer regras nos tempos de paz. Você está em paz com o seu esposo, com a sua esposa, está tudo bem, tudo tranquilo, casamento vai muito bem. Então é agora que as regras têm que ser estabelecidas. Para que o dia que o conflito vier, as regras estão lá agarradas na parede. A primeira regra é: nunca compare. Na hora do conflito, não compare o seu cônjuge, não compare o seu filho com ninguém, porque ele é único e isso fere. A segunda regra, anota aí: nunca condene. Não feche o negócio, porque as circunstâncias elas mudam. Então nunca condene, nunca julgue precipitadamente. Terceira regra: nunca comande. Porque tem pessoas que vão para uma discussão e eles vão com a posição, com uma atitude de comandante, de chefe. Não faça isso. Converse, ouvindo o outro, dando atenção ao que o outro está dizendo. Na quarta regra, nunca confronte. E quinta regra, nunca deprecie o seu cônjuge, não diminua o seu cônjuge, não ridicularize o seu cônjuge. Nunca faça isso. São 5 regras. Anotou aí? Vai chegar em casa, vai colocar lá no lugar. E aí quando o conflito começar, você dá uma olhada lá. Peraí, não posso condenar, não posso. Aí começa. E você vai ver que essa conversa, ela vai ter um direcionamento, ela vai ter a bênção do Senhor. Vai ser uma conversa que vai realmente ter um sentido. Vai ser produtiva essa conversa. Depois que estabelecer essas regras, você vai marcar um jantar da paz. Pode ser um jantar, pode ser um final de semana, numa pousada, vai depender das suas finanças. Para que a paz se estabeleça no seu lar, na sua casa. Você vai precisar sentar junto com o seu cônjuge, junto com os seus filhos, e conversar sobre o problema. E vocês vão conversar qual é o problema. O que nós podemos fazer juntos para resolver o problema. Estou falando num jantar porque mulher gosta desse negócio, né? Ela já vai vir desarmada, meu irmão. Pega aí. Ela já vai vir desarmada. Ela já vai vir em paz. Porque você está levando ela para jantar fora. Ela está toda maquiada. Ela não vai querer chorar.
porque vai borrar a maquiagem se não for Mary Kay, né? E aí nesse ambiente ali, aonde for, num lugar diferente, vocês vão sentar e vocês vão conversar para encontrar a solução para os problemas de vocês. Nesse jantar, não acuse, não descarregue sobre o outro de uma forma rude. Mas vai ser um jantar para que haja um conserto, para que haja um reconhecimento, para que haja pedidos de desculpas. Se você marcar o jantar, fizer tudo isso, pastor, não resolveu, brigamos de novo, misericórdia, isso não vai acontecer não, meu irmão. Aí vocês vão precisar buscar aconselhamentos com pessoas de Deus para o seu casamento. Sabe, queridos, eu fico olhando muitas vezes pessoas com problemas de saúde. Buscam o quê? Médicos, profissionais, pessoas capacitadas para ajudá-los. Pessoas com algum problema legal, vai procurar um advogado, um profissional para resolver os seus problemas. E por que tem muitas pessoas que ainda insistem em não procurar pessoas de Deus, líderes da parte de Deus, estabelecidos sobre a sua vida, para conversar sobre os seus conflitos, quando você não consegue resolvê-los? E aí muitas vezes vai procurar quando já é tarde demais. Quando a vaca já atolou no brejo. Porque ela já foi e ela já atolou. E aí a pessoa agora quer voltar e pedir ajuda. E aí é muito mais difícil de reverter a situação. Então o conflito está ali, seja em qual área for. Tentaram resolver, marcaram o jantar, não conseguiram resolver. Há pessoas, homens, mulheres de Deus, que podem, querem, estão disponíveis para te ajudar. Então não tenha vergonha de procurar ajuda quando for necessário. Não tenha vergonha. Aqui existem os líderes de células, supervisores, pastores, membros do ministério de casais, que com certeza podem ser usados pelo Senhor para dar uma palavra ao seu casamento. No momento mais difícil. No momento mais difícil. Esses dias atrás, eu estava aqui na igreja em um atendimento. Acabei o atendimento, estava indo embora. Uma pessoa correu aqui e falou assim: olha, eu tenho uma pessoa agora que precisa conversar com o pastor. E aí, eu voltei e atendi essa pessoa. Conversamos. Orientei essa pessoa foi até o seu cônjuge, conversou com ele. Depois vieram os dois e o problema era sério. O problema era sério. E ali eu pude conversar com os dois. Orar com os dois. E hoje eles estão na presença do Senhor, os dois. A tendência era o seguinte: eles iriam se separar. Essa era a tendência. Essa era a armadilha que Satanás já tinha programado.
Mas naquele momento ali, Deus ele entrou no negócio. E hoje, para a glória do Senhor, eles estão caminhando juntos na presença do Senhor. Não só ela e ele, mas os filhos também. Então vale a pena, no momento certo, na hora certa, ter pessoas de Deus sobre a sua vida. Pessoas que estão orando por você. Pessoas que estudam a palavra para direcionar palavras de Deus sobre a sua vida. Então não ouse em procurar ajuda. Deus também usa esse mecanismo para cuidar de você, para curar, para abençoar a sua casa, a sua família. E em último lugar, e a mais importante das atitudes, para se manter a paz no seu lar. Nunca, nunca desista do seu casamento. Desistir, jamais. Eu sei que construir, reconstruir, reformar é muito mais difícil. Eu não sei quantos aqui já passaram por uma reforma na sua casa. Quantos aqui já passaram por isso? Eu tenho certeza que teve hora que você pensou assim, minha vontade é derrubar tudo e fazer tudo de novo. Porque a reforma, geralmente, ela é mais difícil do que a construção. Só que se você se casou, se você se casou diante do Senhor, não há como mais destruir. Tem que reformar. Tem que reformar. E o processo de reforma, ele é desagradável, o negócio fica sujo. E quanto mais a gente mexe, mais troço aparece para reformar. Mas quando a reforma acabar, você vai olhar para o seu novo casamento agora e vai dizer assim: nossa, era o casamento que eu sonhei. Era desse jeito que eu queria. E aí você vai começar a usar essa casa novamente. Vai chegar um tempo que você vai ter que reformar de novo. Nossa família, nosso casamento está em constante reforma. Volta e meia a gente tem que ir lá e mexer em alguma coisa. Volta e meia a gente vai ter que ir lá e mudar alguma coisa de lugar. Mas reforme, não destrua. Lute pelo seu casamento, não desiste, não abandone. Porque quando essa reforma acabar, vai estar tudo lindo, cheiroso, cheirando a novo novamente. E esse é o desejo do Senhor para a sua casa, para a sua família. Ele quer trazer paz à sua casa, alegria. E o que você precisa fazer é se envolver. Porque o que Deus quer fazer na realidade é orquestrar a paz na sua casa. É direcionar, mas quem é o alvo principal, o feitor principal disso é você. Deus não vai fazer se você não quiser, se você não abrir o seu coração para ouvir as palavras do Senhor e tomar as atitudes corretas. Deus não vai fazer. O ator principal dessa história é você. Deus vai conduzir, Deus vai direcionar, Ele vai orquestrar, mas é você que é o ator principal. É você que precisa querer. Eu quero que você entenda isso aqui.
Eu não vou nem perguntar aqui quem quer um lar de paz, porque eu sei que todos aqui querem. Você se casou para isso. Você teve filhos para isso. É o que você quer. Mas muitas vezes, ao invés de encontrar a paz, o que você encontra, na verdade, é guerra, é conflito, é discussão, é briga. E isso está acabando com você. Deus trouxe você aqui para direcionar a sua vida, para que você possa, com a ajuda do Senhor, mudar a história da sua casa, do seu casamento, do seu relacionamento com o seu filho. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento. Talvez você está aí sentado hoje do lado do seu cônjuge, mas estão vivendo conflitos grandes. Não há paz, não está havendo compreensão, não está havendo entendimento entre vocês. Isso está corroendo você aí por dentro. Talvez essa discussão foi hoje, antes de você vir para cá. O papai quer curar isso aí. Ele quer mudar essa história. Ele quer dar uma nova direção. O papai quer ajudar vocês a vocês se entenderem de uma vez por todas. O papai quer trazer paz à sua casa, à sua família. Eu vou orar por você nesse momento. Eu quero orar pela sua casa. E se você não está vivendo esse tempo de paz, os conflitos estão grandes, estão machucando. O que fizeram, as atitudes, feriram e feriram muito. Eu não estou mais conseguindo conviver com isso. Eu quero orar pela sua vida, porque eu conheço um Deus que pode curar todas as feridas. E se você quer receber esta oração nesse momento, de restauração na sua casa, no seu lar, eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Com essa atitude você vai estar dizendo assim: eu quero a restauração. Eu quero. Eu quero. Eu quero restaurar o meu relacionamento com o meu pai, mas eu não consigo. Ele me feriu muito, eu não consigo mais olhar para ele como pai. Eu não consigo mais olhar para ela como mãe. Eu não consigo mais respeitá-los porque eles me feriram muito. O Senhor quer curar esse relacionamento hoje. A ferida que o meu cônjuge abriu no meu coração é muito grande. Está doendo muito. Não estou conseguindo conviver com ela. O papai vai trazer cura ao seu coração, restauração. Você vai conseguir chegar em casa. Você vai conseguir deitar do lado do seu esposo. Se você verdadeiramente crê, o Senhor vai restaurar o seu casamento, porque esta é definitivamente a vontade do nosso Deus. Esta é a vontade dele nesta noite, sempre foi. O Senhor vai curar tudo aquilo que aconteceu, vai sarar as feridas, vai te dar a possibilidade de escrever uma nova história como família, como casal. Eu sei que é isso que está no seu coração. Eu sei que é isso que você quer. Aleluia. Glória a Deus. É só o papai que pode, queridos. É só o papai que pode fazer isso. Aleluias. Aleluias. Se coloque de pé, igreja.
Se coloque de pé. Se você ainda quiser vir, saia do seu lugar. Vem aqui na frente. Nós estaremos orando pela sua família. Este mês, queridos, é o mês da família, o mês de darmos ênfase a tudo isso. É mês de colocarmos as nossas famílias no altar do Senhor, diante do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Feche seus olhos, igreja. Papai, nós te adoramos, Senhor. Te bendizemos, Senhor. Porque nós entendemos, Deus, que o Senhor deve ser o centro da nossa casa. E se nós colocarmos o Senhor como centro da nossa família, se nós deixarmos, se nós entregarmos o controle para o Senhor e deixarmos o Senhor orquestrar a nossa vida, direcionar a nossa vida, com certeza, Pai, nós vamos viver um lar de paz, um lar abençoado, um lar a qual nós sempre sonhamos, e o Senhor sonhou também. Oh, Pai, eu creio que o Senhor não uniu ninguém para sofrer. Mas muitas vezes nossas atitudes levam ao sofrimento do nosso cônjuge, levam ao sofrimento dos nossos pais, levam ao sofrimento dos nossos filhos. Mas, Pai, nós aprendemos da Sua palavra o que nós precisamos fazer. E nós estamos aqui, Senhor, diante do Senhor, nos comprometendo, Pai, a cumprir, a realizar o Teu querer e a Tua vontade para a nossa família, para a nossa casa. Pai, tome os Teus filhos aqui em Suas mãos. A restauração já está decretada sobre a vida deles. A cura das feridas já estão acontecendo, Senhor, em cada um deles. A salvação está vindo sobre cada um deles, assim eu creio, Pai, porque é promessa do Senhor, e o Senhor é um Deus que cumpre tudo aquilo que promete. Abrace-os, Senhor, tome estas famílias no Teu altar, e derrame sobre eles bênçãos, que eles aprendam a administrar os conflitos na direção do Teu Espírito Santo, Pai. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus, porque somente Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração.